Pessoal, está definido então aí as datas das convenções partidárias e vamos ter então a confirmação de quem vai realmente disputar o governo do estado depois de, sei lá, mais um ano e meio pelo menos de especulação que nós temos pelo caminho, né? Vamos ver aqui, ó, aqui embaixo vocês já estão vendo aí, né? Nós temos uma primeira convenção que já foi realizada, foi da federação formada pelo Rede Sustentabilidade e pelo PSOL, né? Que lançou aí o PSOL, o professor Witer Fonseca Naves, né? Que é o candidato a governador do partido, e com a Lúcia Viana de vice, né? Também temos o Fábio Ribeiro, que é o candidato a senador pelo Rede, né? E o professor Oswaldo Soares, candidato a senador pelo PSOL, beleza? E aí nós temos então aí o ex-senador Ataídes Oliveira pelo Novo, né? Que deve ser candidato pela segunda vez ao governo do Tocantins. Ele disputou também em 2014, se eu não me engano, na época pelo PTN, tá? Acho que foi isso, pelo PTN, que ele disputou na época. Ele vai disputar agora, não divulgou ainda quem vai ser o vice, né? Então eu fiz uma arte para vocês aí das convenções, tá lá então, dia 20 de julho, foi segunda, né? Já tivemos aí então do Rede PSOL. Dia 27 nós temos Democracia Cristã, o DC. Dia 2 o Democrata, como eu falei agora há pouco. E aí vem digamos assim, os candidatos, os pré-candidatos mais competitivos, né? No dia 4 nós temos o Laurez Moreira, o atual vice-governador, vai fazer convenção aí com sua aliança com PSD, PDT e PSB. Tem o PT também, né, que vai se aliar ao Laurez, né? No dia 5 de agosto nós temos, praticamente, quase o mesmo horário praticamente, olha lá, nós temos às 16 horas União Brasil, da professora Dorinha Seabra Rezende, e no dia 5 de agosto, e também a partir das 16 horas, né, União Brasil. E no mesmo dia 5 de agosto, a partir das 17 horas, nós teremos aí então a convenção do PSDB e MDB para homologar a candidatura, a pré-candidatura a governador do deputado federal Vicentinho Júnior do PSDB, né? E agora nós vamos falar sobre os imbróglios ainda que pesam sobre as chapas, beleza? Bom, vamos começar então aí pela pré-candidatura da senadora Dorinha Seabra Rezende, né? Nós vamos ver aqui. Olha lá, então a senadora, com apoio do governador Vanderlei Barbosa, vai à disputa, ainda sem definição do vice, né? Temos dois nomes cogitados, mas não sabemos ainda, inclusive, se vai ser um desses dois nomes. Os dois nomes estão aqui, ó. É o Atos Gomes, que é genro do Marilon Barbosa, presidente da Câmara de Palmas e irmão do governador Vanderlei Barbosa. O Atos Gomes é atualmente pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, mas o que se diz nos bastidores é que o governador Vanderlei Barbosa quer o Atos, que é ex-secretário estadual do esporte, como candidato a vice. Ele quer indicar o vice da senadora Dorinha. Mas também outro nome cogitado, até por uma questão de logística, né, de equilíbrio, digamos assim, na verdade, geopolítico, é a Ana Paula Rodrigues, que é a primeira-dama de Araguaína, esposa, então, do prefeito Wagner Rodrigues, que é do PL, e ela é defendida pelo entorno da Dorinha, que vê que, primeiro, ela é uma psicóloga evangélica, uma pastora evangélica muito carismática, muito querida em Araguaína, e como a chapa, esse grupo defende que a chapa precisa ter alguém representando a região norte, dizem que ela seria o melhor nome. Então esses são os dois nomes cogitados, mas até agora também não há definição, pode inclusive não ser nenhum dos dois, ok? Agora para o Senado é uma situação meio inusitada, vamos dizer. Dizia que poderíamos ter 5 pré-candidatos a senador no grupo da Dorinha, 3, né, candidatos a senador no grupo da Dorinha, e nós estamos com 5, né? Olha lá. O senador Eduardo Gomes, que vai à reeleição, né? Foi eleito em 2018 e agora precisa da reeleição. Carlos Gaguin, que é deputado federal e decidiu disputar ao Senado pela União Brasil. Eduardo Gomes é do PL, né? Atualmente ele, inclusive, é o vice-presidente do Senado Federal. O Eli Borges, atualmente deputado federal, foi colocado pelo governador Vanderlei Barbosa aos 49 do segundo tempo, né? Colocou essa candidatura aí já agora em
maio, né? Maio já, junho, né? Que entrou o Eli Borges na parada. O Ronaldo Dimas é outro que chegou também aos 49 do segundo tempo, ex-prefeito de Araguaína, concorreu contra o governador Vanderlei Barbosa em 2022 na disputa pelo Palácio Araguaia, foi derrotado, o governador ganhou a eleição. E o Ronaldo é um grande nome, né? Um grande nome, um grande gestor, que tem muita história, mudou a vida de Araguaína. Então é um pré-candidato a senador aí que entra na história pelo Podemos. E também pelo Podemos, o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, depois de ter sido passado para trás pelo PSB de Carlos Amasta na época, em 2022, agora conseguiu aí um forte apoio do Podemos, nacional, estadual, para ser candidato a senador. Agora, interessante é o seguinte, o que se diz nos bastidores é que o Vanderlei Luxemburgo não teria uma definição de quem vai apoiar para governador. Que a candidata a governadora Dorinha Seabra Rezende é a candidata do presidente regional do partido, Podemos, que é o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, e é também, como foi anunciado, a candidata do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas. Agora, dizem que o Luxemburgo não tem essa definição de quem vai apoiar para governador do estado, ou governadora do estado, no caso, né? Aí nós temos a candidatura do Vicentinho Júnior. O Vicentinho Júnior vem com a chapa já bem definida já há bastante tempo. Ele vem aí como ele para governador pelo PSDB, o Amélio Caires como vice, né, o presidente da Assembleia hoje pelo MDB, e o senador Alexandre e o deputado federal Alexandre Guimarães disputando o Senado pelo MDB, uma chapa definida lá atrás, sobretudo depois daquele rompimento do governador Vanderlei Barbosa com o presidente da Assembleia Amélio Caires. Governador publicamente no evento de vereadores, desancou o Vicentinho Júnior e o Amélio, e ali ele jogou o Amélio para fora do palanque. Amélio, que inicialmente era o pré-candidato a governador do Vanderlei, depois virou pré-candidato a senador do Vanderlei e acabou ficando de fora dessa aliança do Palaciana e agora está com a oposição. Não se sabe, a dúvida aqui no caso do Vicentinho, se terá outro nome para o Senado. Até agora, só Alexandre Guimarães, ouvido em torno do Vicentinho, que poderia lançar somente os três, diz que os três estão se dando muito bem, tem uma relação extremamente forte entre eles e eles não querem trazer um outro nome para, de repente, complicar a situação. Essa seria uma conversa, não sei se avançou. Inicialmente chegou até a conversar a possibilidade de dar uma vaga para o pastor Marildo, que indicaria o vice-prefeito de Palmas, o Carlos Veloso, né, que é do Agir, como um dos candidatos a senador. Mas essa coisa não evoluiu muito, a gente não sabe se realmente vai ocorrer isso. E aí, por fim, temos Laurez Moreira. O Laurez vinha numa campanha, uma pré-campanha muito tranquila, digamos, em águas serenas, até que o Irajá resolveu tumultuar. Nesta terça-feira, o Laurez apresentou o coronel Silva Neto como seu vice, né? O Silva Neto é um militar, então ainda não definiu o partido, deve ser por um desses partidos aliados do Laurez, tem o PSD, o PSB e tem também o PDT, né? Imagino que um dos três partidos, talvez, e nessa aliança com o Laurez ainda tem o PT, né? Que também é aliado. O Laurez vai fazer palanque para o presidente Lula no estado. Enfim, um político de competitividade, numa candidatura de competitividade, vai dar palanque para o presidente Lula, que nunca, como eu digo, repito, nunca perdeu uma eleição no estado. Eu não entendo por que ninguém teve a coragem e a visão de tentar aproveitar, canalizar para si essa força eleitoral do Lula no estado. O Lula perde nas principais cidades onde mora a elite, né? Mas quando você vai para o interior, o interiorzão é Lula. Tanto o Lula não perde a eleição. Lá no Bico do Papagaio, então, é um absurdo. A votação do Lula é uma coisa impressionante lá no Bico do Papagaio. Mas não só lá, né? Na Paraná, por exemplo, se eu não me engano, foi a votação proporcional, a maior votação proporcional do estado que foi dado por Lula foi, se eu não me engano, em Paraná. Então, assim, são cidades no interior, o Lula manda e desmanda. Perde nas cidades principais, com exceção de Porto Nacional. Porto Nacional geralmente é mais progressista, dá vitória para o Lula e seus candidatos. As outras são mais conservadoras, Palmas, Araguaína, Gurupi e outras cidades, Colinas, Guaraí, enfim, essas cidades onde é a cidade que o agronegócio comanda, e o agronegócio é adversário do Lula, né? Escolheu o Lula para adversário, então geralmente o Lula perde nessa cidade. Mas no estado,
o Lula nunca perdeu uma eleição desde 2002. É impressionante. Impressionante mesmo. E lógico, o PT do estado também não tem condições, não conseguiu até hoje se aproveitar dessa força enorme que o Lula tem no estado. Agora, o que acontece? Vem com problema na chapa para o Senado, né? Como nós trouxemos nas últimas semanas, o senador Irajá causou, né? Ao colocar o nome assim, tirou da cartola o nome da pastora Ivonete Lima, que era pré-candidata federal. Aí, como a chapa federal foi dizimada, né? Aí foi oferecido para ela ser estadual, ela não gostou, ficou chateada, tentou falar com o Laurez, não resolveu, e que o Irajá lançou ela para senadora, né? E eu digo que se aproveitou dessa situação para causar um problema, né? Tentar vender, causar uma dificuldade para tentar colher uma facilidade. Porque como disse, que não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que o Irajá não quer uma candidatura do PT com Paulo Mourão, como nós estamos vendo aí, são 3 nomes agora, né? Que acha que atrapalha a reeleição dele. Ele defende que o PT deveria ter uma suplência, né? E por isso jogou essa candidatura inesperada, tirou da cartola essa candidatura da Ivonete Lima, que sabe que não incomoda ele em nada, e para tentar dissuadir aí o PT de ter candidato a senador. Depois ficou mal, repercutiu mal, ele veio, não é bem isso, não ligo, o PT pode ter candidato, mas quem disse que ele não quer a candidatura do PT foi o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Ele que diz que o Irajá não quer o PT com candidatura ao Senado, porque diz o Gilberto Kassab que o Irajá entende que isso atrapalha a reeleição dele. E eu ouvi também isso por aí. Ouvi também antes, já tinha ouvido no entorno do Irajá essa situação aí, beleza? Então esse é o pepino que leva, não sei se o Irajá vai tentar, ele tentou causar, foi para a Executiva Nacional para mudar a data de convenção do partido, que seria mais cedo, seria na segunda também, mas o Laurez já tinha mudado de data para o dia 4, então o que mostra que o Laurez e o Irajá não estão conversando, ou seja, não tem relação entre eles, isso é muito claro, está muito evidente, correto? E vamos ver o que pode acontecer nessa convenção, se o Laurez se o Irajá vai tentar tirar outra carta da manga, se vai tentar puxar o tapete, o que vai ocorrer. Mas há uma expectativa de que algo pode ocorrer. Ou não, né? De repente não acontece nada, já reconhece. Porque é o seguinte, eu sinto que há uma expectativa do Irajá de tentar reverter essa situação via Executiva Nacional. Pelo que eu estou sentindo, não vai dar. O próprio presidente nacional, o Gilberto Kassab, falou na entrevista, minha amiga Márcia Alves, do Folha do Girassol, claramente, que ele trabalha com os diretórios até abril. Depois de abril não se mete mais, não faz intervenção. E isso para mim foi um recado muito claro para o Irajá. Fala, não vem pedir intervenção que não vai ter intervenção. E eu entendi esse recado. Vamos ver se vai se conformar. Mas é isso, pessoal. Essas aqui são os principais fatos, os principais problemas, né, que as candidaturas têm que trabalhar, as pré-candidaturas têm que trabalhar até a data da convenção. As 3 principais candidaturas mais competitivas, vamos dizer, que são a da Dorinha, do União Brasil, do Vicentinho Júnior, do PSDB, que está o mais tranquilo nessa reta final, é a pré-candidatura do Vicentinho, que a única questão não é um problema, é uma decisão interna, se eles lançam ou não lançam um outro candidato senador. Agora, a candidatura da Dorinha tem essa questão do vice, que teria essa briga interna, o Vanderlei querendo a vice, enfim, mas o pessoal do entorno da Dorinha, da campanha da Dorinha, que é alguém da região norte, e na campanha do Laurez tem essa situação criada pelo Irajá na reta final da pré-campanha, que foi de inventar, tirar da carta da manga, né? Tirar da manga, da cartola, essa pré-candidatura ao Senado da Ivonete Lima, pastora, que ele sabe que não prejudica ele em nada, para tentar dissuadir talvez o PT a retirar, a desistir, a não lançar o Paulo Mourão ao Senado, que é impossível, né? O PT está amarrado. Eu acho que, na verdade, com isso, o que o Irajá conseguiu foi ficar em maus lençóis com o PT e com os petistas do Estado. Eu sinto os petistas do Estado muito bronqueados com ele, e ele tinha que aproveitar
o fato de ser um candidato da ala do Lula e juntar o PT em torno dele, ele inventou esse problema, causou esse problema e perdeu esse apoio aí majoritário dos petistas que estão muito chateados com ele. Basicamente é isso, é nesse cenário que nós vamos para as convenções. Logicamente tem tempo ainda, vamos ver até o dia 4, dia 5 que pode ocorrer, ok? É isso então, um abraço a todos e todas.